Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido aqueles que puderem se colocar de pé para nós lermos o estudo de hoje, iniciado o estudo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está duro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. O tema da nossa reflexão, ela inclui 3 pontos básicos e principais. Falam de chaves para uma igreja sadia. 3 chaves para uma igreja sadia. E nós vamos refletir juntos acerca desse texto sagrado. Nós começamos o capítulo com uma narração, E chegando-se os fariseus e os saduceus, pediram para que lhe mostrassem algum sinal do céu. E aí, nós já temos um primeiro sinal de que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nos é colocado no dia a dia. Para a gente falar aqui rapidamente, nós não nos aprofundaremos em relação a saduceus e fariseus. Porém, os líderes religiosos judeus, eles estavam divididos em vários grupos nessa época. E os que mais se destacavam eram os fariseus e os saduceus, Os fariseus, eles estavam mais preocupados com a religiosidade, eles estavam preocupados com a religião. E os saduceus, eles se interessavam mais pela parte política. Os fariseus, eles eram aquele grupo de judeus que seguiam as leis do Antigo Testamento e também as suas próprias tradições religiosas, de maneira fervorosa e delicada. E aí a gente já tem que começar a observar o seguinte: nós temos que tomar cuidado com a religiosidade, temos que tomar cuidado com a religião. Quem esquece dos princípios de Cristo apela para a religião e muitas vezes tenta mostrar algo que na realidade não é. Então temos que tomar muito cuidado nisso. Por quê? Porque os fariseus, eles obedeciam a lei externamente, mas o coração deles era um coração que estava cheio de soberba e com avareza. Na realidade, eles pregavam uma coisa e faziam outra completamente diferente. Por isso que Jesus, já João Batista, os considerou hipócritas, e Jesus lutou veementemente contra eles, porque na realidade eles não seguiam no coração deles aquilo que eles pregavam para que os outros fizessem na realidade, Os fariseus, eles acreditavam na existência de anjos, demônios, na ressurreição física, na vida eterna, mas a piedade deles era frequentemente falsa. Muitas vezes nós encontramos pessoas assim no nosso dia a dia, pessoas que nos julgam imediatamente. É o que mais a gente encontra por aí, pessoas que nos julgam, e nos julgam de maneira severa. Porém, às vezes você vai olhar a vida daquela pessoa que te julgou, e essa pessoa leva uma vida completamente errada. Isso daí é a hipocrisia. A maior preocupação dos fariseus é que eles parecessem bons, piedosos, mas verdadeiramente eles não obedeciam
a Deus, né? Porém, os fariseus, eles eram muito respeitados pela comunidade, porque eles agiam com firmeza. Quando você encontra uma pessoa que fala com você com firmeza, mesmo que ela esteja errada, ela está falando com tanta firmeza, com tanta convicção, que aquilo ali, muitas vezes para você, vai soar o quê? Vai soar como uma coisa certa. Nossa, o irmão está falando para mim que isso daqui é o caminho certo. Por exemplo, nosso irmão Cláudio, ele é eletricista, não é? E aí você encontra uma pessoa que chega, olha, o senhor tem que usar esse tipo de material aqui. Mas a pessoa fala com tanta convicção, né, meu Deus, que você fala, não, pode deixar, eu vou providenciar esse material aqui para poder ser comprado. Aí você pega uma pessoa que tem uma experiência maior, você pega uma pessoa que tem conhecimento de causa, e a pessoa fala, não, isso aqui está errado. Se você fizer isso aqui, você vai ter problemas. Então os fariseus, eles eram muito respeitados. Já os saduceus, eles acreditavam que apenas o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, era a palavra de Deus. Mas o mais interessante é que os saduceus, eles vinham de uma linhagem sacerdotal, que era chamada de nobreza sacerdotal. Então, eles basicamente dominavam toda a política sacerdotal. E foi em função disso, né, desse poder deles, muito obrigado, meu irmão, que eles resolveram se unir contra Jesus. E é isso que Mateus já nos mostra, que eles se uniram, tá? Mateus associou, ou seja, ele relacionou. Olha, os fariseus e os saduceus, eles se juntam contra Jesus, né? No capítulo 12, nos versículos 38 e 39, eles já tinham feito essa espécie de desafio para Jesus. Eles disseram, no versículo 38 do capítulo 12: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Porém Jesus não se deixou levar pelo chamado conceito de mestre. Eles chegaram perto de Jesus, como se eu chegasse, por exemplo, próximo ao evangelista Júnior. Aí eu vou chegar, meu evangelista. Sabe aquela pessoa que primeiro vai e infla o ego da pessoa? Meu evangelista. Você é uma pessoa maravilhosa. Fala isso assim, assim, assim. Isso daí é uma cilada. Então eles queriam colocar Jesus contra a parede, queriam que Jesus cometesse um erro. E aí o que Jesus falou? Que não daria, eles estavam pedindo um sinal do céu. Então Jesus associou isso daí à hipocrisia. Como é que você vai olhar para o céu e vai dizer, o céu está nublado, eu acho que vai chover, a cigarra cantou à noite, amanhã vai fazer um calor danado, e você não consegue perceber os sinais que vêm do céu. Foi por isso que ele disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. O profeta Jonas tinha dado o sinal de que Jesus viria, ele padeceria, passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitaria. Ele iria ressuscitar, com certeza. Então, os príncipes dos sacerdotes e esses anciãos, eles buscavam pegar um furo de Jesus, pegar alguma coisa que Jesus falasse que fosse contra a profecia, que fosse contra a palavra de Deus. Só que Jesus já sabia que eles iriam fazer esse tipo de coisa justamente para tentá-lo, para tentar fazer com que ele errasse.
né? Então ele disse que eles não receberiam o sinal do céu, a não ser o sinal do profeta Jonas, através da profecia, tá? Por quê? Jesus disse o seguinte, tá? Já é uma aplicação. Os homens, nós seres humanos, nós queremos ver sinais. Nos dias de hoje, aquela igreja fervorosa, aquela igreja que o Espírito Santo atuava durante todo o culto, essa igreja está ficando cada vez mais esquecida. As pessoas vêm para a igreja querendo ver um milagre. As pessoas vêm para a igreja querendo receber uma bênção. Hoje eu vou para a igreja para receber a minha bênção. Mas poucas são as pessoas que dizem: hoje eu vou à igreja para adorar o meu Deus. Principalmente quando o dia foi mau. Principalmente quando nós tivemos várias derrotas ao longo do dia. E qual é a primeira coisa que acontece? Hoje eu não estou legal não, hoje eu não estou me sentindo bem não, e o dia foi tão difícil para mim, não, hoje eu não vou para a igreja não, porque o dia para mim foi complicado. Não, aí que nós temos que ir para a igreja, aí mesmo que nós temos que ir para a igreja. Por quê? Porque as pessoas têm que enxergar o sobrenatural de Deus. Você teve um dia difícil, eu tive um dia difícil, mas podia ter sido muito pior. Podia ter sido muito pior. O camarada me deu uma fechada hoje, mas podia ter sido pior, não podia? Ele podia ter batido no seu carro, ele podia ter causado um acidente, ele podia ter te derrubado da moto, ele podia ter te atropelado, mas isso não aconteceu, porque Deus te livrou. Então, as pessoas querem ver sinais, porque não enxergam o sobrenatural de Deus. Dias desses atrás, nós ouvimos um testemunho fabuloso da irmã Cláudia aqui, falando sobre os seus filhos. A dificuldade não veio só com Caleb e com a Tabita, não. A dificuldade veio na vida da Radassa, a dificuldade veio na vida da Rebeca, e ela passou por várias outras coisas, mas mesmo assim, ela viu o sobrenatural de Deus, e ela deixou Deus agir. Então nós precisamos disso, porque aqui Jesus não falava do fim dos tempos, mas de tudo que estava acontecendo naquela época, o que foi profetizado através do profeta Jonas, mas que os fariseus e os saduceus, eles não enxergavam isso. Eles queriam algo palpável, eles queriam algo físico, e eles fizeram isso justamente para ver o que Jesus ia falar. Por isso que Jesus disse: poxa, vocês reconhecem condições climáticas, mas vocês não reconhecem um sinal do céu, vocês não enxergam o sinal do céu. E aí ele chegou e falou, versículo 4: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E aí ele pegou e se retirou. Então, o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje, quando nós estamos convivendo em grupo, e essa é a primeira chave, a convivência em grupo. Precisamos, quem conhece aquele ditado popular: diga-me com quem andas, eu te direi quem és? Todo mundo aqui já ouviu, não é? Quando você está entre os irmãos da igreja, qual é a conversa? 99,99% das vezes é sobre o Evangelho, falando de Jesus. A gente faz uma brincadeira ou outra, mas sempre de maneira respeitosa, com reverência. Agora, às vezes, quando você está no trabalho, que você está convivendo com amigos não, com colegas, com companheiros,
que não são cristãos, geralmente vem aquela piada sem graça, vem aquela conversa com palavrão. E o pastor Wallace já nos alertou aqui sobre isso. A gente não tem que rir dessas piadas. A gente tem que pegar simplesmente, olha, eu tenho que fazer algo ali e se afastar. Porque isso nos contamina. Então temos que tomar cuidado. Por quê? Para que nós não façamos parte dessa geração má e adúltera. Essa geração que vive no pecado, fala com a boca, que crê no Senhor Jesus Cristo, que é discípulo de Jesus Cristo, que é servo de Jesus Cristo, mas com o coração faz outra coisa. O homem não vê o nosso coração, o homem vê as aparências. Lembra lá do profeta Samuel, quando foi ungir Davi a rei? O que Deus falou? Não atentes para a sua aparência, para a sua estatura, para a sua formosura, porque o homem vê externamente, mas eu, o Senhor, vejo o coração do homem. E Davi, o último filho que foi apresentado, aquele que era desprezado pelos seus, foi ungido rei de Israel. José foi vendido pelos próprios irmãos, foi desprezado e se tornou governador. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, com quem nós andamos, com quem nós convivemos no dia a dia, quem nós colocamos dentro da nossa casa, no nosso estabelecimento. Temos que tomar muito cuidado com quem nós conversamos, com quem nós falamos sobre os nossos sonhos. Muitas vezes a bênção ela está próxima, mas a gente abre a boca para falar com quem a gente não devia falar, e o inimigo vem para querer atrapalhar tudo. Então nós temos que ser muito cautelosos, porque os escribas e os fariseus pediam milagres específicos para comprovar a autenticidade de Jesus, mas Jesus não precisava provar nada para ninguém, né? Eles queriam algo religioso e queriam assim, um grande milagre, algo que fosse fazer a diferença. Mas Jesus disse: bem-aventurado aquele que não vê e crê. O que ele falou com Tomé quando ele ressuscitou? Tomé, está aqui, toca na minha mão. E Tomé acreditou. Porém ele disse: bem-aventurado aquele que não vê e crê. E essa é a base da fé, é o fundamento da fé, a certeza daquilo, né? O firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos. Quem está vendo Jesus aqui? Alguém está vendo Jesus aqui? Mas sabemos que Ele está aqui, porque nós sentimos o seu poder, nós sentimos o seu amor, nós sentimos a sua bênção, nós sentimos a sua unção. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos seguir em frente. E eles arrazoavam entre si, dizendo, agora nós já estamos no versículo 7 do capítulo 16. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos teres fornecido de pão? Meus irmãos, Jesus, quando ele falou que passasse, Jesus, quando ele falou, passemos para outra banda, ele estava
dando uma advertência aos discípulos. Tá? A advertência é sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque os discípulos, eles falavam sobre o pão, esse pão comum que a gente come. Olha, nós não temos pão. E aí Jesus pergunta: vocês não lembram do milagre da multiplicação dos pães? Os 5 pães para 5.000 homens, 4.000 pães, e alimentou a todos, e ainda sobrou pão, ainda sobrou peixe. Jesus tinha acabado de falar sobre sinais, reconhecer os sinais. E aí o que acontece? Jesus mostrou ali que o problema não era a falta de pão, mas a falta de entendimento espiritual. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Muita gente escuta a palavra, mas não ouve a palavra. Escutar não é ouvir. Temos que tomar muito cuidado. E aqui Jesus começa a falar do fermento dos fariseus. O que vem a ser o fermento? O que vem a ser o fermento? O fermento é o ensino. O fermento, ele é ensino, tá? A gente tem que ter entendimento de que mesmo caminhando com Jesus, nós podemos ter dificuldade de compreensão. E aí entra um ponto muito importante da vida do cristão. Temos que tomar cuidado com o fermento que o mundo nos fornece. Temos que ter cautela com o fermento. Por que os discípulos não entenderam imediatamente o que Jesus falou? Eles foram criados, eles nasceram todos naquela região por ali. Então eles foram criados com os ensinamentos dos fariseus, dos saduceus e dos grupos religiosos que ali se encontravam. Eles tinham aquilo ali dentro do coração deles, e Jesus começou a ensiná-los, não é? Aqui nós vemos o nascimento da igreja já no coração dos discípulos, mas eles precisavam entender a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Só que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Peraí, mas a palavra não diz que nem só de pão viverá o homem? E Jesus diz que ele é o pão da vida. Só que o pão que Jesus é, o pão a que ele se refere, não é o pão feito com farinha de trigo, fermento, água e as outras coisas que a gente come todo dia. Jesus fala que ele é o alimento para o espírito. Ele é o alimento para o espírito. Lá em Mateus 13:33, preste atenção, eu estou usando as referências aqui para a gente poder ganhar tempo, tá? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Ou seja, o reino dos céus, ele começa pequenininho, ele vem de maneira humilde, tranquila, ele não é observado, mas ele vai crescendo. Se você está fazendo alguma coisa e você colocar o fermento certo, ele vai crescer muito. Temos
temos que usar o fermento certo. O presbítero Giagiel, ele é padeiro. Não tem o fermento certo para que a massa do pão cresça mais. Se você colocar um fermento ruim, o que acontece? A massa esvazia. E aqui, a preocupação de Jesus era com o fermento dos fariseus. Era com a palavra que era colocada pelos fariseus, que já existia no coração daqueles homens. Então Jesus ficava muito preocupado para que eles não agissem de maneira hipócrita, para que não agissem de maneira incrédula. Porque quando você está incrédulo, você não permite que o reino de Deus cresça na sua vida. Quando você não acredita, quando você não exercita a sua fé sobrenatural, você enfraquece espiritualmente. Você passa a não enxergar mais os sinais de Deus na sua frente. E isso provém de quê? De muitas vezes nós estávamos em círculos sociais errados. Nós tivemos aqui mais de uma vez a advertência do nosso diácono Josimar na EBD: cuidado com rede social, cuidado com Instagram, cuidado com Facebook, cuidado com YouTube. Tem gente, infelizmente, que prefere assistir pastor no YouTube, que não sabe nem quem é, de onde veio, mas não vem para a EBD, não vem para o culto de doutrina. Eu não estou falando em particular com ninguém aqui, mas em vários lugares espalhados por toda a face da terra, nós temos esse tipo de problema. Aqui, graças a Deus, nós temos um pastor, aliás, só um pastor não, nós temos aqui o pastor Wallace, pastor Mateus, pastor Márcio. Esqueci alguém? De pastores? Que zela pela palavra, que estimula o crescimento da EBD, que se preocupa com a EBD, que coloca professores com capacidade na palavra de Deus, que capacita o Espírito Santo, que capacita Jesus. Mas tem gente que está lá, o pastor posta a aula, e às vezes tem 3, 4 curtidas, sendo que na igreja a gente deve ter mais aí de 200 pessoas aqui. Será que a gente tem umas 200 pessoas aqui, ô presbítero Zanei? Um pouquinho menos? Pois é, mas é muito pouca curtida, é muito pouca gente assistindo a aula. Muitas vezes a pessoa, e tem gente que está pensando assim agora: pastor colocou a aula do YouTube lá pra gente, eu não vou na EBD não, já assisti a aula dele. Não, a aula que o pastor coloca no grupo pedagógico, e aí eu vou lá e replico na família de Rodossol, no grupo dos homens, nas seguidoras de Cristo, ela é um parâmetro para nós entendermos melhor a aula, mas nós temos que estar presentes na aula. É na aula que nós vamos ouvir as explicações e vamos tirar as nossas dúvidas. Aí a gente vai lá, bombardeia o nosso professor, diácono Josimar, de pergunta. Ele vai responder aquilo que ele puder responder. Ele também não é um dicionário ambulante. Mas tem gente que insiste em ir para diversos canais de comunicação na internet com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. Aí é o fermento que vai fazer mal para a gente. Então nós precisamos nos atentar daquilo que é saudável para a nossa vida espiritual, para aquilo que é saudável para a nossa salvação, aquilo que vai fazer com que nós estejamos lá na eternidade com Jesus.
Nós não podemos ignorar os sinais do Senhor. E esse ano a EBD está bastante especial, tá? Graças a Deus a EBD está assim. Eu tenho orgulho no bom sentido, claro, não no sentido humano, de fazer parte dessa equipe. Não que a outra fosse menos capacitada ou menos especial do que essa, mas isso mostra que o nosso pastor está investindo cada dia mais. Temos professores altamente capacitados pelo Espírito Santo para dar aula, assim como aqui no Ministério de Louvor, temos vozes ungidas. Cada irmão dá a sua contribuição da melhor maneira possível, amém? Então, o fermento, ele tem uma imagem negativa ou positiva na Bíblia. Presta atenção o que diz Mateus 16, 6, 11. Adverti, Mateus 16, do 6 a 11. Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aí lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, no seu versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus antes da saída do povo do Egito. Olha só: 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Isso aí é cautela, nós temos que nos acautelar. Estou passando por um local que eu costumo a frequentar sempre, e eu ouvi uma conversa estranha. Opa, isso aqui não é ambiente para mim. Deixa eu sair daqui. Então, Jesus usa o fermento para mostrar como um item pequeno e não observado pode penetrar o todo. Muitos não reconhecem que o reino esteja em ação porque está escondido e é considerado insignificante por muitos. O fruto segue a fidelidade. Devemos ser fiéis. Devemos ser fiéis. Por mais que as circunstâncias mundanas nos provoquem, nos levem, nos empurrem ou nos obriguem a fazer o contrário. Olha só o que Gálatas 6, 9 nos diz: ouçamos a voz do Senhor e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, versículo 9. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós aqui falamos do fermento, algo que muitas vezes passa despercebido, né? Só que nós temos que observar o seguinte: muitas vezes o trabalho mais importante ele não é visto, está oculto e é feito por aquele que ninguém nota, né? Quem está em casa assistindo o culto está ouvindo um louvor maravilhoso do nosso ministério de louvor, né? Tão perfeito que o YouTube bloqueou por achar que era playback. Não, mas era o nosso ministério de louvor. Mas o que ninguém observa e ninguém para é que o nosso irmão está lá atrás, né? E está fazendo todo o trabalho. Ele está ali na mesa controlando tudo. Aí eu pergunto, não é por ostentação, mas quantas vezes nós agradecemos ele? Meu irmão, o culto ficou uma maravilha. Parabéns pelo seu trabalho na mesa.
Antes de eu subir aqui, ele estava aqui testando a caixa, para me dar o que? Me dar o retorno, né? Então, nosso irmão Wellington, ele faz o trabalho em quê? Faz no oculto, ninguém percebe às vezes que ele está aqui, mas se ele faltar, todo mundo vai perceber, não vai? Se o irmão do som faltar, todo mundo percebe, né? Quem é que vai ligar o som? Então nós não podemos deixar de valorizar o trabalho do outro, né? Nossos irmãos aqui, nossos instrumentistas, quando um não pode estar presente, e às vezes nosso irmão Jean está trabalhando, é complicado ele chegar, a gente sente falta do contrabaixo, não sente? A gente sente falta aqui, do Carlinho aqui no teclado, do Ian ali na bateria, a gente sente falta. Por quê? Porque nós somos um corpo, porque nós somos um todo. Amém? Dando continuidade aqui, agora vem uma parte muito importante que se encontra a partir do versículo 13, que é a confissão de Pedro. É a confissão de Pedro. Aqui, Jesus revela realmente aos seus discípulos quem ele é. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui, meus irmãos, Jesus observa, ele ouve atentamente essa fala de Simão, e ele entende que a única forma de Simão, aqui ele ainda era Simão, a única forma de Simão reconhecer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é através da revelação divina. Ali não houve uma especulação humana, ali houve uma revelação divina. E aí o que acontece? Quando nós damos lugar ao Espírito Santo, quando nós damos lugar para que Jesus tome conta de todo o nosso ser, quando nós nos esvaziamos, nós damos lugar e a revelação, ela é feita. E nós enxergamos não com os nossos olhos carnais, mas com os olhos sobrenaturais. Nós identificamos que quando a nossa fé é edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, a nossa visão ela é totalmente diferente. Muitas pessoas viam Jesus apenas como um profeta. Algumas pessoas, principalmente dos saduceus, viam Jesus como um líder revolucionário. Olhavam para ele e viam Jesus como um líder revolucionário. Então assim, quando Jesus fez essa pergunta, cada discípulo falou uma coisa, mas Simão disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é o único que relata uma descrição completa. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui nós temos também
a confissão em Marcos. E, de acordo com o relato de Marcos, do Evangelho de Marcos, Pedro disse: Tu és o Cristo. Em Lucas, Pedro disse: o Cristo de Deus. Só o Evangelho de Mateus que traz essa definição completa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, estabelece uma relação do Filho com o Pai. Ou seja, determina, identifica em sua plenitude quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que logo após isso, Jesus falou para que eles não dissessem nada a ninguém, né? Inclusive, anterior a isso, quando ele fazia os milagres, quando ele realizava os milagres, ele pedia que não contassem para ninguém, porque ainda não era a hora dessa revelação para as pessoas. Jesus queria, primeiramente, que os discípulos tivessem esse entendimento, já os estava preparando para esse ministério. Então ele não queria que essa notícia se espalhasse logo. Não, calma, não digam nada a ninguém, não falem nada a ninguém. E aí, o que acontece? Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre essa expressão filho do homem. É um modo de se referir à humanidade de Jesus. Jesus, ele veio ele foi humanamente concebido através do ventre de Maria, ok? E aqui em Ezequiel capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, olha o que diz a palavra. E disse: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então isso aqui fala da humanidade de Jesus. O termo filho do homem se refere à humanidade de Jesus. Já em Daniel, no seu capítulo 7, nos versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Esses versículos aqui de Daniel, eles corroboram para o que vem a seguir. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui vem uma parte muito importante, tá? Eu vou inverter, eu vou logo pela parte final. Pedro nunca teve chave, e nem o diabo teve. A expressão chave, eu te darei as chaves, eu te darei autoridade, eu te darei poder e autoridade para que você ligue e desligue coisas no céu. Não se trata de chave física, chave que abre uma porta. Não se trata de uma chave que abre uma porta física, tá bom? Isso é uma metáfora para a autoridade de Pedro, tá? Autoridade espiritual para anunciar o evangelho e abrir o caminho da salvação, porque na realidade, como ele recebeu essa revelação mediante a sua fé, ele teve fé, ele creu, e a ele foi revelado. A ele foi revelado mediante a sua fé. Então o que acontece? Tá? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Algumas pessoas falam assim: São Pedro tem as chaves do céu. Isso está errado, tá bom? Isso está errado. São Pedro ele tem as chaves do céu. Não. Nada disso. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Não vou me referir a nenhuma dissidência religiosa para evitar problemas, tá? Só que aí, o que acontece? A igreja, ela tem uma responsabilidade espiritual muito grande. E aí, quando Jesus diz lá, no versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Gente, a pedra é Jesus Cristo. A pedra é Jesus Cristo. A pedra é a confissão de fé em Jesus Cristo. A nossa pedra é a nossa fé. A nossa pedra é a nossa fé. Mas essa pedra nossa, ela só vai valer de alguma coisa se ela estiver sob a pedra que é Jesus Cristo. Repare que eu falei sobre e sob. Presta atenção. Quando Jesus diz a Pedro, sobre, com a letra E, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre é acima. Em cima desta pedra edificarei a minha igreja, tá? Sob é debaixo, sob autoridade. Nós estamos sob autoridade, ou seja, nós estamos debaixo da autoridade, entendeu? Então a nossa pedra está sob a pedra que é Jesus, tá bom? Jesus, inclusive, é uma pedra que dificilmente nós encontramos fisicamente por aí, que é chamada de pedra de esquina, pedra angular. A pedra angular é aquela pedra que ela é colocada justamente onde está faltando aquele pedacinho para completar o que nós precisamos. Então, se Jesus ele é a pedra angular, ele é o que nós
precisamos. Ele é o que nos está faltando para que a nossa vida seja uma vida plena, seja uma vida livre, não é? Jesus é aquela pedra que vai entrar onde nenhuma outra consegue. Presbítero Zenei, que trabalha com construção civil, nosso diácono Josimar, não fica apontando aquele pedacinho, e se não tiver aquele pedacinho, o que acontece? Dá tudo errado, porque está faltando aquele pedacinho, e Jesus é aquela pedrinha que vai entrar exatamente para poder completar, para tudo ficar perfeito. E quando a gente tem a pedra angular na nossa vida, quando a gente tem Jesus, a nossa vida ela é perfeita, espiritualmente falando, tá bom, meus irmãos? Nós não estamos falando aqui de uma vida física, de uma vida financeira, de uma vida, não, nós estamos falando da nossa vida espiritual. Não é porque nós temos Jesus, nós o servimos, nós cremos no seu sacrifício na cruz, que a nossa vida vai ser um mar de rosas, né? Essa semana, lá no meu trabalho, um menino sofreu bullying, e aí ele falou: eu quero ir para minha casa, que eu não quero mais ficar aqui não, que eu não tenho que ficar ouvindo isso. E aí eu falei: pode deixar que eu vou tomar uma providência, vou conversar com o seu colega, para que ele não faça isso, mas eu acho que você não deveria ir para casa não, eu acho que você deveria ficar aqui e se divertir, porque você tem direito. E aí, não sei por que cargas d'água, eu falei para ele assim: você acha que Jesus faria o que se ele ouvisse uma coisa dessa? Ele levantou a cabeça, olhou para mim, largou a mochila e voltou para o campo. Voltou para o campo de futebol para poder jogar. Não fui eu, isso aí é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, quando nós permitimos, é o Espírito Santo que coloca na nossa boca as palavras que nós temos que pronunciar. E aí, meus irmãos, já partindo para o final aqui, né, para que nós possamos encerrar o nosso estudo, tá? Nós temos aqui uma fala de Pedro, do capítulo 22, porque Jesus anuncia a sua morte, né? Desde então começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tudo aquilo que Jesus passou aqui foi propósito divino. Muitas pessoas perguntam: se Judas não tivesse traído Jesus, outro trairia, porque era um propósito divino que Jesus passasse por tudo que ele passou. Então não adianta nós queremos especular acerca dos propósitos de Deus, é para obedecer e pronto, acabou. Ou você confia ou você não confia. Acreditar, muita gente acredita, né? Todo mundo acredita. E confiar. Então, a questão é a seguinte, a questão aqui é a seguinte: nós precisamos entender, tá? Que o homem é muito limitado para entender os propósitos de Deus, e isso foi falado na nossa aula. Nós conversamos acerca disso na nossa aula. A gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Porque a hora não espera. Mas existem coisas que o verdadeiro cristão, ele não tem que ficar tentando entender.
obedeça, faça. Então aqui, Jesus repreendeu fortemente Pedro, porque Pedro falou algo que estava completamente fora do propósito de Deus. Ele não entendeu o propósito divino. O mestre disse: convém que eu padeça, eu vou cair nas mãos dos meus inimigos e eu serei crucificado, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Então o que acontece? Mais um cuidado que nós temos que tomar, mais um cuidado que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. E aí vem a nossa terceira chave. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nem tudo aquilo que nos falam para o nosso bem, falam porque nos amam, falam porque são sinceros conosco. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, com elogios. A coisa que nós mais temos que tomar cuidado é com os elogios que nos são feitos todos os dias. Porque o verdadeiro servo de Deus, aquele que vive para fazer a obra do Senhor, ele não busca reconhecimento, porque Jesus ele não buscou reconhecimento. Jesus ele veio servir. Ele, como Deus, ele poderia reivindicar que o servissem, mas não, ele veio para servir. Então muitas vezes, quando alguém lhe elogiar, reflete sobre aquilo, pensa se aquilo ali é algo verdadeiro, ou se aquilo ali é para tentar inflar o teu ego, se aquilo ali é uma cilada para inflar o teu ego. Porque Satanás disse para Jesus: atira-te daqui, te joga daqui de cima, que os anjos virão e impedirão. Isso é uma forma de tentar testar se você realmente é humilde de coração, se realmente a sua humildade ela é genuína, porque as pessoas muitas vezes associam a humildade à pobreza, a andar maltrapilho. Essa roupa que eu estou vestindo aqui, meus irmãos, isso aqui não foi dinheiro não, isso aqui foi graça e misericórdia. Isso aqui que eu estou vestindo, isso aqui é graça e misericórdia. Eu orei, pedi ao Senhor: Senhor, eu queria ir melhor arrumadinho para a tua casa, eu não sei o que o Senhor tem reservado para mim, mas se for a tua vontade, Pai, me dá uma roupinha melhor. Quem me conhece aqui há muito tempo, como o nosso diácono Gilberto, sabe como é que eu vinha, sabe como é que eu vinha, e hoje o Senhor permite que eu esteja aqui, para a honra e glória dele, não para minha honra. Eu só sou mais um aqui, ó, mas ele me permitiu estar aqui vestido assim. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado. Por quê? Porque o elogio é um tipo de fermento na nossa vida, e aí é através do elogio que o homem se envaidece, que o homem se ensoberbece, e ele esquece que tudo que ele tem foi Deus quem deu, e se Deus deu, ele também pode tirar. E se ele achar que você está querendo ser mais do que ele vai tirar, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Jesus ele não divide a sua glória com ninguém. Então ouçamos a voz de Deus. Para finalizar, Jesus disse que os discípulos devem levar as suas
cruzes. Ele já tinha identificado sinais de Satanás nas palavras de Pedro, e depois de repreender, ele falou: se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Meus irmãos, o que acontece? Ser discípulo de Jesus exige renúncia. Ser discípulo de Jesus significa estar na contramão do mundo. Ser discípulo de Jesus significa estar até contra a própria família. Muitos de vocês serão odiados pelos pais, pelos filhos, pelos parentes, pelos melhores amigos, por amor de Cristo. Então, quem escolhe seguir a Cristo precisa entender que tem que renunciar, tem que morrer para este mundo e nascer para a vida eterna. É muito difícil, meus irmãos. Nós vivemos em um mundo, presbítero Zenei, que nos oferece tantas coisas materiais, tantas oportunidades, e parece que quando nós escolhemos servir a Jesus, muitas portas começam a se abrir, mas não são portas que são abertas pelo próprio Jesus, são portas que são abertas pelo inimigo, com chances, com coisas oferecidas numa bandeja. Vai lá, você vai ficar rico, vai lá que você vai se dar bem, mas aquilo vai fazer você perder a tua salvação. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha o que diz o versículo 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Se Jesus voltar hoje, estamos preparados? Nós precisamos pensar. Muita gente diz: Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça acima de tudo, antes de tudo. O pilar do trono de Deus é a justiça. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Infelizmente muitos incrédulos terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para finalizar, eu deixo aqui o seguinte comentário: Jesus não deixa o discípulo iludido sobre o preço de segui-lo. Submissão a ele e ao Pai é visto pelos integrantes da família do discípulo como traição contra eles. Divisão e discussão ocorrem em famílias no que tange a chamada radical ao discipulado. Porque muita gente diz assim: você não vai na praia hoje não? Não, eu vou para a igreja. Eu não acredito que você vai perder esse sol maravilhoso. Você vai deixar de ir à praia para poder ir para a igreja, para ler Bíblia, mas não sabe que tudo que nós precisamos na nossa vida, nas nossas vidas, está aqui. Essa fonte inesgotável de conhecimento e de vida. Amém?